Vamos para a terceira e última parte do episódio Pedro Rauch da Silva, Itatiba nas Alturas. Você assistiu os outros dois? São muito interessantes. Eu queria frisar para vocês que nós gravamos essa nossa entrevista no restaurante Laço de Ouro. E como você sabe, as pessoas estavam lá sendo muito bem servidas, um almoço realmente muito gostoso, e você vai ouvir no fundo as falas das pessoas, o tilintar dos talheres, e os bate-papos que acontecem sempre lá no Laço de Ouro no almoço, e que a gente está sempre lá também. Então, releva isso, tá bom? Fica a nossa dica para que você também possa almoçar de maneira muito gostosa lá no restaurante Laço de Ouro. Finalizando, o Pedro Rauch fala para nós mais algumas coisas interessantes sobre a sua vida atual, sobre a sua infância, como começou, você acompanhou com a gente como começou, e é muito importante que você assista os 3 episódios. Você vai ter uma noção da importância de Pedro Rauch da Silva para o montanhismo brasileiro. No canal Entre Linhas da História, você conhece a minha, a sua, a nossa história. Forte abraço! Tem aqui Monte Everest Fundação. Esse Mount Everest Foundation, ela é uma instituição da Inglaterra, né? Ela é ligada ao British Mountaineer Council, que é a Federação de Montanhismo da Inglaterra. Esse pessoal, eles patrocinam expedições que tenham cunhos científicos e exploratórios, né? Então, se você fizer um projeto para escalar uma coisa inédita, fazer uma exploração, etc., eles te patrocinam. E aí, em 2015, eu consegui, por intermédio, através de uma amiga inglesa, chamada Suzy Inger, né? A gente conseguiu esse patrocínio. Então a gente submeteu um projeto lá na Mountain Everest Foundation para escalar montanhas virgens nos Andes, ou seja, montanhas que nunca ninguém tinha escalado. E a Suzy, ela elaborou um programa que lê as imagens de satélite, né? E consegue determinar a altitude das montanhas e também se essas montanhas são montanhas, se elas são cumes secundários, né? Ou seja, se elas são montanhas independentes, porque às vezes tem um cume que fica muito perto de um cume mais alto e é um cume acessório, ele não chega a ser uma montanha. Então, com esse programa, ela conseguiu reconhecer aquilo que era montanha de fato independente. E ela listou todas as montanhas acima de 6.000 metros nos Andes. Por incrível que pareça, até 2015 não se sabia. Não existia uma lista de quais eram as montanhas mais altas dos Andes. O trabalho de vocês ajudou aqui exatamente. Também. Foi um trabalho assim que pôde elaborar com um critério técnico, né, um método científico, quais eram as montanhas mais altas dos Andes. E a gente descobriu que os Andes tinha, pelos dados de satélite que a gente tinha disponível, né, 105 montanhas acima de 6.000 metros. 105? 105. Tá? A gente fica feliz com o nosso pico alto aqui de 1.000 metros. Então imagina, né? Não se sabia disso, né? Só que quando eu peguei a lista dela, eu tava lá no Excel, eu fui ver as montanhas de 5.000 metros e fui ver as montanhas que não tinha nome, né? Eu coloquei ali por ordem decrescente e eu vi que tinha uma montanha que tinha 6.845 metros, sem nome, no meio do nada. E aí, pesquisando, eu descobri que essa montanha nunca tinha sido escalada. Ela fica no meio do nada. E aí a gente conseguiu um patrocínio para lá escalar ela. Você foi, e a gente foi, escalou, exato, e nominou, e deu o nome. E a gente, assim, quem escala uma montanha pela primeira vez, no Montanhas a gente chama, a pessoa que escala pela primeira vez, a gente chama ela de conquistador. Então o conquistador, ele tem o privilégio de poder dar um nome para a montanha. É claro que não vou dar o nome de Maria Tereza, nome da minha mulher, que não seria ético. Mas você pode nomear com o nome de alguém, desde que essa pessoa tenha relação com a montanha, ou com o montanhismo, né? E seja uma homenagem póstuma. E aí então eu manejei um amigo, que era o Paulo Roberto Felipe Schmidt,
montanhista, escalei várias montanhas com ele, que ele morreu em 2014 de leucemia, um ano antes do nosso projeto. E aí então eu pude dar o nome dessa montanha de Monte Parofs, que são as iniciais do nome dele, né? E ainda joguei as cinzas dele lá no cume. Eu estive naquela região recentemente. Tem um aplicativo de celular que chama-se Peak Finder, que você mira ele pro horizonte e ele reconhece pelos dados de GPS as montanhas que estão ali perto e ele diz para você o nome das montanhas. Aí eu botei no horizonte, tava lá o Parofs no horizonte. Além da sua homenagem, né? O prazer de ter conquistado a montanha e ter esse reconhecimento, né? Uma montanha em homenagem ao montanhista brasileiro, uma conquista feita por brasileiros, né? Que está ali imortalizado nos Andes. Muito legal, Pedro. Muito legal. A gente sabe que aqui você tem outros projetos concluídos, né? Sim. Todos as montanhas de 6.000 metros da Bolívia, é isso? Sim. Vocês já fizeram também. Bom, essa questão da montanha de 6.000 metros, a altitude de 6.000 metros pra gente nos Andes, na América do Sul, ela é uma altitude emblemática. Então vamos lá. Se você for pro Himalaia, as montanhas são mais altas que na América do Sul, né? Por um motivo geológico, né? O tipo de colisão que existiu lá, né? Entre continentes, certo? Existem no Himalaia 14 montanhas acima de 8.000 metros, né? Essas montanhas, elas foram sendo escaladas ao longo do tempo. A primeira delas foi escalada em 1950, que foi o Annapurna, no Nepal, né? E a última foi o Shishapangma, em 64, no Tibete, né? Então, de 50... No pós-guerra, né? O desafio do Montanhas Mundial era fazer montanhas de 8.000 metros. Na década de 80, o desafio foi um único montanhista fazer tudo. E isso aconteceu em 86, com o montanhista italiano Reinhold Messner, né? O Messner foi a primeira pessoa no mundo a escalar todos os 8.000. Hoje em dia, esse projeto de escalar as montanhas de 8.000 metros, ele se tornou famoso, até mesmo no Brasil, por causa do Nirmal Purja, que é um montanhista nepalês, conheço ele. Vivo ainda? Vivo, jovem, né? Mais novo que eu. O Nims, que é o apelido dele, em 2019, antes da pandemia, ele escalou todas as montanhas de 8.000 metros em um único ano. E ele tem um documentário no Netflix, né? Que é o Projeto Impossível, né? E aí então se tornou mais famoso esse projeto dos 8.000. Mas antes disso, se pro Himalaia 8.000 é uma altitude emblemática, nos Alpes é 4.000. Porque as montanhas dos Alpes, as mais altas têm 4.000 metros. O Mont Blanc, que é a montanha mais alta dos Alpes, tem 4.805 metros, né? E são 82 montanhas acima de 4.000 metros nos Alpes. Nos Andes, até 2015, a gente sabe as montanhas mais altas é 6.000. A Concagua, como falei para vocês, 6.962 metros. Até 2015 a gente não sabia quantas eram, né? Não sabia quantas montanhas de 6.000 metros existiam nos Andes. Mas a gente já percebia essa altitude emblemática. Pô, os 8.000 do Himalaia, os 4.000 dos Alpes e os 6.000 dos Andes. Então a gente se debruçou para descobrir quais eram essas montanhas. E agora a gente também se dedica a incentivar que outras pessoas escalem essas montanhas. E também a gente quer escalar elas. Sim. Né? Então eu acabei de voltar da minha temporada na Argentina e no Chile. E agora eu estou com 62 montanhas diferentes de 6.000 metros nos Andes. De 105 eu tenho 62. Você já escalou 62? 62 diferentes. 105. Isso não conta as montanhas repetidas. Então, por exemplo, a Concagua eu escalei 3 vezes. Conta uma vez. Né? Só uma vez. Foi... O Morro da Salado, que é a montanha mais alta do Chile, também é o vulcão mais alto do mundo, eu escalei 7 vezes. O Huayna Potosí, que foi aquela minha primeira montanha na Bolívia em 2002, eu escalei 12 vezes. Eu até achei uma coisa interessante, porque quando eu mandei a mensagem para você, você me responde, eu estou nos Andes. Eu falei, puxa vida, chegou aí, a mensagem chegou lá em cima. Porque eu tenho internet via satélite. Sim. Né? Eu tenho aquela anteninha lá do Elon Musk, né? O pessoal polêmico.
né? Mas diferente das polêmicas, não importa qual a sua opinião dele, a internet dele lá via satélite, lá do Starlink, funciona no meio do nada. E é uma maneira que eu encontrei para estar menos isolado. Sim, e inclusive, como é que você registra, Pedro, que você escalou essa montanha? Qual é o registro que você tem? É GPS, é fotografia? Sim. Como é que você, por exemplo, no caso dessa escalada ou dessa conquista, que depois você acabou, inclusive, nominando a montanha, como é que você prova que você teve ali? Com GPS e fotografia, né? E então o que eu faço, né? Eu registro minhas expedições, né? Hoje em dia é fácil porque a tecnologia nos permite que num único aparelho a gente possa tirar foto, possa filmar, né? E também dá para registrar um pouco de rota, né? Então assim, eu faço todos esses registros, né? Vou aos pouquinhos, né? Publicando as minhas rotas de GPS na internet. Só que lá não tem energia elétrica, né? Eu tenho que levar powerbank, né? Baterias, né? Também, ou powerbank portátil, ou aquelas estações de energia, que é uma bateria maior, né? Com placa solar, para você conseguir carregar. Sim. Né? E assim, vou tirando foto, vou filmando. Então, assim, como eu te disse, né? A gente também incentiva a escala dos outros. Como? Então, eu publico as minhas rotas de GPS. Aonde? No site mais popular de rotas de GPS que existe, que é um site chamado Wikiloc. Então eu vou publicando ali todas as montanhas que eu vou escalando aos pouquinhos, né? Eu edito um pouquinho o meu track log, né, para ficar redondinho, bonitinho, e vou colocando foto. Faço vídeo também, né? Então assim, desde quando comecei a ter acesso a um celular de qualidade, consegui fazer imagens de qualidade, eu faço mini documentários sobre as minhas expedições, né? Que é no canal de YouTube de uma das minhas empresas, que é o Alta Montanha. Lá tem um quadro chamado Histórias de Montanhas, e lá eu conto essas escaladas, assim como conto também histórias famosas do montanhismo, e que deu super certo, assim, sabe? Uma coisa que eu queria que você deixasse registrado aqui para os nossos amigos do canal Entrelinha da História é como é que a pessoa faz para te encontrar na internet? É só Pedro Hauck? Vamos lá. Depois eu queria que você também falasse dessa outra experiência, né? Como comerciante, como empreendedor, né? Mostrando que não é só o montanhismo que está na sua vida. A sua vida está também no incentivo, está na internet, está no comércio, né? Também nas atividades como empresário. Bom, vamos lá. Primeiramente, né? Como me achar, né? Então, assim, eu tô ali nas principais mídias sociais, né? Como Pedro Hauck, né? No Instagram, PR Hauck, você vai me achar facilmente. No Facebook também, na minha página, que é Pedro Hauck. No YouTube, eu participo do canal Alta Montanha, né? O Alta Montanha, ele é o canal de uma das minhas empresas, das quais eu sou sócio, né? Eu queria que você falasse então, o nome das empresas. Às vezes você pode estar assistindo, você, puxa, o Pedro vive na montanha, porque ele não trabalha, né? Não, eu trabalho muito, gente. Eu trabalho bastante. Pode não ser um trabalho convencional, do dia a dia, tudo mais, que você tem férias, fim de semana, 13º, mas trabalho bastante, né? Então, assim, eu vivo do montanhismo e para o montanhismo, né? Nunca consegui um patrocínio, assim, eu não tenho alguém que me patrocine para fazer meus projetos pessoais. Então, por exemplo, essas montanhas de 6.000 metros, etc. Eu tenho que tirar no meu bolso para eu fazer. Mas eu vivo do quê? Eu sou sócio de uma loja de equipamento de montanhismo, sediada em Curitiba, chamada Alta Montanha. Isso, queria que você falasse o nome das. E também sou sócio empresas. de uma empresa de expedições de montanhismo chamada Soul Outdoor, né? Junto com a Maria Teresa Ubers, que é a minha esposa. E o Alta Montanha tem mais outros 3 sócios.
que é o Wilton, o Renato e o Rafael. E é bem curioso o seguinte, quando eu fui morar em Curitiba, em 2007, né, eu cheguei lá, eu já era conhecido no meio, né, e aí eu publiquei no meu blogzinho que eu tava morando em Curitiba, e na hora respondeu um tal de Wilton, né, e esse Wilton, ele era dono de um site de notícias de montanhismo chamado Alta Montanha, que era um site que publicava notícias de montanhismo, mas tinha um enfoque muito regional. Porque Curitiba, aliás, por que eu escolhi morar em Curitiba, né, para fazer meu mestrado? Porque Curitiba é uma cidade que tem muita cultura de montanha, é uma cidade circulada por montanhas. Então, a leste você tem a Serra do Mar, a oeste você tem a escarpa de São Luís do Purunã, a escarpa do Devoniano, que é rocha, escalada em rocha. E aí, então, era uma cidade ideal para mim que estava fazendo mestrado, que queria seguir carreira acadêmica, onde que eu via a possibilidade de estudar, de trabalhar, e nos fins de semana poder me deslocar facilmente para as montanhas, sem ter trânsito, sem ter me deslocar muito, né? E enfim, né? Quando eu acabei chegando lá, eu conheci o Wilton, né? E aí então ele tinha esse sitezinho chamado Alta Montanha. Um ano depois eu comecei a participar como colunista, né? E comecei a convidar outras pessoas de São Paulo, né? Do Rio, de Minas. E o Alta Montanha se tornou um site nacional, com força nacional, que tinha leitores no Brasil inteiro. E ele foi ficando famoso. Só que a gente não conseguia monetizar esse site. Então, diariamente escrevia notícias, né? Bem acessado, mas não revertia tinha todo um trabalho de jornalismo, né? Todo um trabalho de jornalismo. Mas, assim, a gente ia vender anúncio, aí as empresas não queriam pagar, né? Não levava a sério o nosso trabalho. Aí o tempo foi passando, né? O Alta Montanha nunca dava dinheiro. E eu levava ele como hobby, mas eu levava um pouco mais a sério. Até que, assim, o Wilton, ele meio que desanimou, ele prestou concurso na Caixa, virou bancário. Cara. Aí teve uma época que ele tava mal. Ele, sim, tava trabalhando concursado, mas infeliz, né? E o Wilton, cara, ele é um curitibano diferente da fama dos curitibanos, né? O curitibano tem fama de ser fechado, de não falar muito. E o Wilton é bonachão pra caramba. E de ter o pé vermelho, né? É polacão, sabe? Bem típico curitibano, assim, de aparência. Mas, assim, de índole não parece, que ele fala muito. E curitibano é fechado, isso é verdade. Né? Até um certo ponto, né? Depois que você vira amigo deles, ele já, né? Mas, enfim. E eu chamei o Wilton para fazer uma escalada, né? Fui pro Morro da Anhangaba, que é um morrinho perto de Curitiba, que a gente vai bastante, assim, um lugar muito bonito. E lá eu encontrei um cara, uma mochila gigante, né? E aí então, o Wilton já veio fazendo piada, aí que tá levando nessa mochila um cachorro, né? E ele, não tô levando um parapente. Um parapente? Porque eu escalo em rocha, mas depois quando começo a subir as térmicas, eu vou até o cume, eu abro meu parapente e desço voando. Isso chamou atenção. E aí assim, como é que é seu nome? É Rafael. Rafael o quê? Rafael Wojcik. E eu conheci esse nome. O Rafael, ele é um dos maiores conquistadores de via de escalada do Brasil. O que é isso? É o cara que vai subindo a rocha e vai colocando as proteções fixas. E aí, muitos anos antes... Preparando para quem vem depois. Preparando para os outros, né? Muitos anos antes, eu fiquei sabendo o nome dele porque eu queria escalar uma via de escalada em Petrópolis que tinha mais de 1000 metros. Então, me chamava a atenção pela altura, pelo tamanho. E olhando no croquis, que é o mapinha para você escalar ela, eu vi o nome dele, Rafael Wojcik. Falei, nossa, que engraçado, né? Wojcik. É um nome polonês. É muito comum nomes poloneses em Curitiba, né? Eu falei, que estranho, né? Um nome polonês no Rio. Será que ele é curitibano? Aí eu fui descobrir que ele era. E ele morava onde? Morava em Bragança Paulista. Né? Conheci ele pelo Orkut, né? E aí foi curioso. Puxa, eu sou aqui da região de Bragança, tô morando em Curitiba. E você é de Curitiba, tá morando na região de Bragança. E aí eu fui conversando com ele pela internet. Descobri que ele trabalhava numa empresa de importação de equipamentos de montanhismo chamada M. Arnaud, e que estava em Bragança Paulista, né? E ele trabalhou, essa M. Arnaud, ela era dona de uma loja de equipamentos de montanhismo também, que quando eu comecei no montanhismo, lá na década de 90, eu comprei muita coisa com eles, então eu achava legal, né?
E aí, de repente, estava conhecendo o Rafael, não sabia como ele é. Conheci ele pessoalmente lá no Anhangaba naquele dia. E aí eu perguntei pra ele: Rafael, como é que tá lá a casa do montanhista? Como é que tá lá ó, o M. Arnaud, os equipamentos de montanha? E ele falou assim: cara, eu perdi a conta. Eu não tô mais lá. Aí o Wilton: você não quer abrir uma empresa? Eu falei, aí eu me surpreendi, né? Porque o que o Wilton fala disso, né? O Alta Montanha tava quase morto. E aí a gente fez uma reunião. O Rafael não queria trabalhar mais com montanhismo. E aí o Rafael, ele se convenceu, falou: pô, se eu abrir uma loja e usar o site Alta Montanha como vitrine, pode dar certo. Hoje o Alta Montanha, ela é uma das principais e maiores lojas de montanhismo do Brasil. É específica, né? Específica de montanhismo. A gente tem equipamentos técnicos, tem desde tudo, né? Desde o básico até o mais técnico, né? E a gente começou naquele dia, do zero, cada um com 10 mil reais, quase nada de dinheiro. E hoje a gente tem uma importância e uma relevância muito grande, né? E aí então hoje a gente continua com o site de notícias, né? Ele ainda tem sua importância, né? Ainda tem ali, a gente ainda faz essa contrapartida para o montanhismo brasileiro, que fazer as notícias, ter essa coisa de informação e ao mesmo tempo de lazer, né? Com as nossas histórias que estão ali. E o canal do Alta Montanha, né? É onde eu estou no YouTube, né? E lá eu aproveito as imagens que eu faço lá nas montanhas que eu escalo e eu vou gravando e fazendo esses mini documentários que fazem muito sucesso. Então, se aqui pra galera de Itatiba, vai lá na Alta Montanha conhecer esses meus vídeos que eu acho que vocês vão gostar. Principalmente porque o Pedro tem aí um umbigo enterrado aqui em Itatiba, né? Então a gente E é bem feliz, curioso, né? Paulo, assim, que eu tô morando em Curitiba, né? Há 17 anos, né? E é bem curioso que lá em Curitiba as pessoas se admiram. Eu disse, caramba, eu pensei que você fosse curitibano, né? Porque assim, peguei um pouco do sotaque, né? E acabei próprio sobrenome, né? E o meu sobrenome é alemão, né? Lá em Curitiba é muito assim. E acabei, através do montanhismo, conhecendo muitas figuras importantes da cidade, né? Então tem uma boa circulação, tem uma boa rede de contatos, as pessoas me conhecem bastante, né? Então hoje, além da loja, a gente abriu, em anexo à loja, uma loja física, a gente abriu um bar, né? Que é um pub, a gente tem uma cerveja artesanal, eu tô aqui tomando minha cervejinha aqui. Uma ótima oportunidade para a gente conhecer o itatibense, conhecer Então, Curitiba, que passar por Você Curitiba. vai lá pro Curitiba conhecer o bar lá do Itatibense, que é o bar Refúgio Alta Montanha, super legal, é o único bar temático do Refúgio da montanhismo. Montanha, é isso? Refúgio. Refúgio da Refúgio, Montanha. né? Curitiba, quem for a Curitiba, não se esqueça, tomar uma E cervejinha também meu outro trabalho, né? Que é a Soul Outdoor, né? Soul de alma, né? Outdoor, que é uma empresa de expedições do montanhismo que eu tenho junto com a minha esposa. A minha esposa é formada em turismo e deu muito certo, assim, essa liga de o montanhista, geógrafo com a turismóloga, né? Como é que se chama a sua esposa? Maria Teresa Ulbrich, né? Também nome alemão, né? E ela também é montanhista. Também é montanhista. A Maria, ela começou na montanha com o meu curso, né? Ela foi minha aluna num curso de escalada em rocha, né? E já dei muito curso de escalada em rocha, né? Inclusive amanhã eu vou dar outro. Tanto aqui no Paraná quanto em São Paulo, eu sempre dei curso de escalada, né? Tive mais de 1000 alunos. E ela foi uma delas e acabou virando minha sócia, né? E assim, ela administra a empresa, ela usa toda a expertise dela da formação de turismo para que hoje a empresa seja, dentro do cenário das expedições brasileiras, né? Uma empresa conhecida e reconhecida, né? Então a gente faz expedições no mundo inteiro. Eu acabei de voltar numa temporada na Argentina e no Chile, onde a gente guiou 2 vezes o Aconcagua, 2 vezes o Ovos da Salada, né? Que é a montanha mais alta, o vulcão mais alto dos Andes e do mundo, e também a montanha mais alta do Chile. 2 vezes o Cerro Plata, aquela montanha onde eu comecei, né? E ainda fizemos outras montanhas ali do nosso projeto, subir montanhas de 6 mil E você metros. me disse que você já está com a agenda cheia por esses dias. Você vai para onde?
Amanhã eu vou para Pedra Bela, né? É outro município aqui na nossa região que eu gosto muito. É um lugar muito bonito, né? Muito agradável. Lá eu ofereço um curso de escalada, né? Eu passo fim de semana lá dentro desse curso. Aí depois, na segunda-feira, eu vou pro Rio de Janeiro. E aí eu vou guiar um grupo de estrangeiros na Serra dos Órgãos, na travessia Petrópolis-Teresópolis. Aí eu termino essa guiada, aí eu passo em Itatiba, vejo minha mãe, aí eu vou pro Paraná, e aí de lá eu vou para Blumenau. Eu vou fazer um curso que agora a gente começou com uma associação de guias brasileiros de montanhismo, né? É a primeira associação de guias nacionais, né? Guias de montanha do Brasil. E eu sou sócio fundador, né? E aí a gente vai fazer um curso ali de navegação em montanha e um curso de autorresgate em escalada, né? Pra gente estar sempre a ser atualizado e tudo mais para o nosso trabalho. E aí depois disso, calma. Depois disso eu vou pra Bolívia. Aí lá na Bolívia eu ministro, eu vou guiar umas expedições ali na região, na fronteira com a Bolívia. São montanhas de 1.000 metros também, entre elas o Sajama, é a montanha mais alta da Bolívia, né? Aí eu ofereço 3 cursos que eu chamo curso de alta montanha, né? Que é uma formação mesmo de montanhista de altitude, 2 semanas em La Paz. Em La Paz e nas montanhas ali ao lado. Termino isso, aí eu vou pro Peru. Aí lá no Peru eu vou guiar um trekking, depois eu vou escalar algumas montanhas. Dentre elas, pretendo escalar o Alpamayo, que é uma montanha belíssima. E eu pretendo finalizar meu projeto de subir as 10 montanhas mais altas dos Andes, escalando o Huascarán Norte, que é a segunda montanha mais alta do Peru que me falta para as 10. Aí depois disso eu vou pro Paquistão. Lá no Paquistão eu vou escalar uma montanha de 7.000 metros. Aí eu volto, vou pro Kilimanjaro, montanha mais alta da África. De lá eu vou pro Nepal, para guiar o trekking da base do Everest. E de lá eu vou pra Argentina para guiar o Aconcagua, depois o Orros Salado e quando der um tempinho, passa por Itatiba, vem tomar um cafezinho com a gente. Então assim, aqui. a gente tem que vir, ver os amigos, né, descansar um pouquinho e voltar embora. Inclusive assim, a gente tá reunido aqui no Laço de Ouro, né? Quando eu terminei minha primeira viagem nos Andes, eu voltei pra cá em Itatiba, tinha perdido uns 10 quilos e vim comer um rodízio, dar prejuízo aqui no Laço de Ouro, né? Agora eu cheguei dos Andes, o Paulo se assustou aqui com meus pratinhos, né? Eu comi bastante, porque eu tava com vontade de comer comida mineira, comida feita no forno a lenha. Tá certo. Eu comi um docinho ali, né? Doce de goiaba, delícia. Né? Porque na montanha a gente perde peso pra caramba. Pedro, foi um grande prazer receber você aqui no nosso canal Entre Linhas da História PhD. A gente fica muito feliz, mas muito feliz com o seu sucesso, né? A gente fica muito feliz com o seu desprendimento. A gente fica muito feliz porque a gente sabe que onde você for, né, você vai levar um pedacinho da terra itatibense junto. Você vai estar lá em cima, mas um pedacinho da terra vai estar junto, vai, sabe? O coração itatibense, os amigos vão estar sempre com você, mesmo a gente estando distante, porque eu não vou subir lá com você nos 7.000, 8.000 metros, mas a gente sabe que é muito legal esse seu trabalho, né? E o trabalho e essa frente que você vem abrindo para que outros sigam o seu caminho, né? Isso com legal, certeza Paulo. vai ficar para a nossa história. Que é bacana, assim, o pessoal que é daqui de Itatiba, né? Ver através do seu programa que tem muita gente aqui da cidade que tá fazendo coisas interessantes, né? Aliás, te seguindo ali pela internet, eu fiquei sabendo do livro Os Fotógrafos, Família Parodi. Isso. Aí eu lembrei dos Parodi. Nossa, que legal, deixa eu comprar esse livro. Já tô ali com o livro em casa. Então, assim, a gente ganha o mundo, mas a gente nunca perde nossas raízes, né? Então, assim, eu posso estar no mundo inteiro. Se vocês, né, de novo, faço convite para todo mundo que estiver assistindo. Vai lá nas minhas redes sociais, me sigam. Vocês vão ver por onde eu estou andando, né? Sempre vai ter, né, lugares interessantes. Eu gosto muito, né, não é só subir montanha, né? Subir montanha é mais do que isso, né? Contar a história, ver os laços que existem. Você imagina, Paulo, que quando eu fui para a África para escalar o Kilimanjaro, e eu cheguei na Tanzânia, quando eu cheguei naquele país, eu comecei a falar, cara,
Olha a influência portuguesa aqui. Olha ali, ó, as árvores que a gente tem no Brasil aqui. E aí eu fui descobrir que, por exemplo, o flamboyant que tem aqui, ó, na cidade, tá cheio de flamboyant, é uma árvore africana, né? Que ao mesmo tempo, muitas coisas brasileiras eles comem na África. Por exemplo, mandioca. Mandioca é uma planta sul-americana. E eles acham que não é africano, não, é do Brasil. Os portugueses que levaram. Assim como os portugueses trouxeram feijão, né? E a gente come feijão, feijoada, feijão é africano, banana é africana, né? Várias plantas do Brasil foram levadas para lá e de lá foi trazido para cá. Isso foi muito bacana ver isso, sabe? Até porque, assim, os portugueses tiveram na costa da Tanzânia, né? Eu visitei lá Zanzibar, que é uma ilha, né? Onde nasceu o Fred Mercury, que tem ali um monte de fortes, todo português, né? E hoje minha mãe tá morando em Portugal. E aí eu vou lá e eu vejo mais ainda, assim, sabe? Todas essas nossas raízes, né? Aí eu venho pra cá, você que gosta de contar nossas histórias, como isso influenciou a gente, né? Assim, em tudo, né? Pô, tá falando do 29 de abril, né? De onde vieram, né? Os africanos que vieram morar no nosso país. Alguns vieram de lá. Sim. A grande maioria veio do Brasil mesmo, né? Do Brasil mesmo, mas muitos vieram de lá. Muitos vieram da África. Alguns vieram ali, muitos comerciantes de escravos eram de Zanzibar, Sim. né? Pedro, muito obrigado por você nos dar a alegria de almoçar com a gente e conceder essa entrevista no nosso canal Entre Linhas da História PhD. Como Pessoal. eu sempre falo e faço, quero que você deixe uma mensagem aí para os seus amigos itatibenses que vão te ver também no nosso canal. Hein? Pessoal, é um prazer estar aqui no Entre Linhas. É um prazer estar aqui em Itatiba, né? E eu sempre quando venho eu acabo ficando meio sumido, até porque venho aqui, vejo minha mãe, mas é sempre chegar na cidade, a gente que está um pouco mais distante ver as mudanças, né? Como a cidade tem evoluído, ficado mais bonita, uma cidade interessante. E é muito gostoso estar aqui. É bom ir para fora e é bom valorizar aquilo que é nosso, né? E eu valorizo muito, gosto muito daqui. Hoje eu estou fora, né? Mas quem sabe eu consigo convencer lá a Maria Tereza a vir para cá, né? Quem sabe? Mais uma vez, muito obrigado ao Pedro, obrigado a todos vocês que ficam com a gente, muito obrigado ao nosso produtor, o Luiz, faz uma produção maravilhosa, né? O Luiz Uchoa. E mais uma vez eu queria agradecer aqui a CRN, a Jornal de Itatiba, ao Acervo Foto Paródia, a Associação para a Memória e também ao artista plástico Pedro Gaba, que são os nossos apoiadores, e os nossos parceiros, Restaurante Laste Ouro, Morro Azul, Lazuli Hotel, Uliane Calçados e o Jefferson Fontana, Engenharia e Consultoria. Um recadinho que eu sempre deixo no final. Fique com a gente. Clique no nosso canal, faça a sua inscrição, clique lá no sininho para receber todas as nossas notificações, deixe o seu joinha, que é muito importante para que a gente continue o trabalho que a gente começou há algum tempo atrás. E importante, recomende para um amigo, uma amiga, para assistir também, né? Esse trabalho incrível que o Paulo faz. É isso aí. Porque no canal Entre Linhas da História você conhece a minha, você conhece a sua, a nossa história. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.